Boa noite, senhores telespectadores, que estamos nós mais uma vez na Chega Porto TV. Hoje temos o terceiro programa de Conversas com o Norte e eu já tenho aqui na minha companhia, via Zoom, a doutora Cristina Vieira, uma seguidora do Chega e militante do Chega, que eu sigo com muita atenção desde a primeira manifestação que fui e sinto a paixão dela nesta luta do Chega. Boa noite, Cristina. Eu queria te fazer a primeira pergunta, qual foi o motivo da tua entrada para o Chega, qual o fundamento do convite e essa tua paixão pelo Chega? Boa noite. A minha entrada pós-Chega deu-se porque o professor André Ventura foi meu professor na Faculdade de Direito Penal. E na altura ele soube, como alguns colegas sabiam, que eu tinha sido vítima de violência doméstica. E o professor André, quando pensou em criar o Chega, que eu nem sabia, que ele ia fundar um partido político, lembrou-se desta área do combate à violência, até porque eu já estava envolvido em algumas coisas, já dava a cara por este flagelo algumas vezes, e ele lançou-me o desafio de levarmos para o panorama político este tema, porque até então era um tema que ainda não estava muito... As vítimas ainda não tinham sido ouvidas, e foi nesse sentido que surgiu o convite e que eu aceitei. Pois, e muito bem. Fala-me um pouquinho da importância da bandeira na luta contra a violência doméstica no Chega. O Chega, a ideia do Chega nesta temática da violência doméstica é alterar a lei, é pedir uma alteração legislativa no sentido de o crime de violência, hoje o que existe em Portugal no combate à violência tem grandes falhas. Uma delas, a meu ver, e a ver do Chega, é o acompanhamento após o crime, ou seja, a vítima chega a ser de julgamento, o agressor é condenado a pagar uma indenização que nem sempre, quase nunca tem direito a recebê-la, porque existe um fundo de garantia para vítimas de violência, vítimas de crimes violentos, mas esse valor, para terem uma ideia, este ano nem chegou a 1 milhão de euros. E 1 milhão de euros para vítimas de violência, vítimas de crimes graves e filhos e etc. não chega para todas as vítimas. E as vítimas estão um bocado perdidas, porque as vítimas, como dizem que começa do zero, é mentira, recomeçam do negativo e não têm apoios da parte do Estado. Por exemplo, uma das coisas que o Chega defende é as pessoas que tenham sido provado que foram vítimas desse tipo de crime, tenham ajudas do Estado a nível de impostos, porque as mulheres saem de casa, deixam empregos, deixam tudo para recomeçar uma vida do zero. E muitas delas vão com grande carga fiscal às costas, de segurança social, não têm apoio médico, há muitas doenças que advêm de vítimas, que depois também não têm acompanhamento psiquiátrico, e o que o Chega quer fazer, e é essa uma das linhas do Chega, é, além de denunciar, que se preste um apoio efetivo às vítimas para pós-crime, não é? E uma coisa muito importante que o Chega conseguiu a aprovação no Parlamento, foi que todas as instituições, públicas ou privadas, que recebem dinheiro do Estado de apoio à vítima, e não só, o Chega fez na geral, eu aqui falo só na área da vítima, que sejam obrigados a prestar contas trimestralmente, porque é inadmissível o que se passa hoje no nosso país. Nós temos IPSS que gerem milhões de euros anuais, milhões de euros vindos da União Europeia e vindos do Orçamento de Estado, que não são transparentes. Nós não sabemos quantos funcionários e quem recebe o quê, não sabemos, por exemplo, para teres uma ideia, a SIG, que gera estes fundos vindos da União Europeia, recebe por volta de 8 milhões de euros. Desses 8 milhões, 3 milhões e qualquer coisa é sugado por vencimentos desse próprio organismo do Estado, não é? Isto não faz sentido, porque na prática isto chega uma ínfima parte a cada vítima, e nós, sociedade, temos que saber onde é que esse dinheiro é aplicado, esse dinheiro de fundos europeus e dinheiro de Portugal também. E basicamente é isso que o Chega quer fazer,
e também o apoio efetivo a vítimas, a nível de solidariedade. Isto é um projeto inovador nesta área, mesmo a nível político, é um projeto inovador. Eu sei que tu, no programa do Chega, tudo o que foi relacionado com violência doméstica, é da tua autoria, não é? Isto é uma coisa inovadora na política nacional. É inovadora, porquê? Porque o André teve a sensibilidade de fazer um plano político e de consentir isso do Chega, onde foram ouvidas vítimas. Eu fui vítima de violência, há N pessoas no partido também foram vítimas. E o que é que ele fez? Ele reuniu essas pessoas, que melhor do que nós sabemos aquilo que nós passamos e as dificuldades que temos depois deste tipo de crime, e ele ouviu essas pessoas, percebes? Melhor do que de quem passou por isto sabe que não funciona. E foi aí, e é nisso que é inovador. Nós sugerimos, por exemplo, que sejamos vistas, uma vítima que entra no hospital tem que obrigatoriamente ser vista por um profissional na área forense, por exemplo, porque uma grande percentagem das vítimas de violência são violadas. E depois é assim, a sociedade tem um bocado a mania, entre aspas, de culpar a justiça. Um juiz não faz milagres. Um juiz analisa provas que são carregadas por um processo. Se uma vítima vai a uma urgência de um hospital e não é vista ao pormenor por alguém daquela área, quando chegar a sede de julgamento, não tem prova para condenar aquele agressor, porque não conseguiu provar se foi violada, que tipo de agressões sofreu, e o tempo que sofreu, se foi reiterado ou não, entendes? E é nisso é esse paradigma que o Chega quer mudar, para que se faça efetivamente justiça. Sim, então, pronto, e nesse ponto, tu sabes qual é a posição do nosso presidente acerca deste tema, não? Uma vez que desenvolvesse. Sim, o nosso presidente, desde o primeiro momento, fez da bandeira da violência doméstica a bandeira do partido. A primeira moção aprovada dentro do Chega é sobre este tema, é sobre a violência doméstica. E isto foi um tema porque, assim, nós estamos a falar da dignidade da pessoa humana, estamos a falar da vida. E desde o primeiro momento que foi uma bandeira abraçada pelo André, pelo nosso presidente, desde o início. E ele nunca, mesmo não sendo o que nós estamos habituados, o politicamente correto, ele sempre, mesmo usando a expressão ele nunca foi politicamente correto até para falar nestes temas. Porquê? Porque ele fala exatamente a verdade que se passa. Porquê? Porque ele sabe, porque ele ouviu as pessoas que passaram por ela. Aí está a diferença política entre ele e outras pessoas, porque com certeza eu acredito que muitos que nos desgovernam, muitos deles nem à frente uma vítima tiveram. E o nosso presidente teve essa humildade de se sentar e de ouvir cada uma de nós e tirar as ilações dele. Sim. Muito bem. Tu própria és jurista, eu não sei se tu dás apoio a vítimas também, ou é no fundo uma situação que infelizmente da vida que te levou a procurar justiça e tu própria... Não, eu também dou aconselhamento, não a título profissional, sim, já trabalhei com algumas vítimas, com vários, faço muito acompanhamento também, porque, por exemplo, em redes sociais muitas vão pedir ajuda e apoio também, e também digo o que é que elas têm que fazer, aconselho. Pelo menos uma palavra de conforto, não é? Psicologicamente também é violento. Sim, é tentar passar a mensagem que é possível dar a volta e que podem renascer das cinzas e que têm direitos, que esses direitos que a nossa Constituição nos deu têm que ser cumpridos e acreditar e ter esperança de terem alguém que as defenda, que é isso que o Chega está a fazer e tentou fazer desde o início e que acredito que vai continuar a fazer, que é que está ao lado delas e que vai ser a voz delas para reivindicar os direitos delas. Eu acho que muita mulher vítima, e eu vi isso desde o início do Chega, até pelo feedback que tive de muita mulher depositou a esperança no Chega e no André, porque de facto viu alguém que se interessou pela causa delas e pelo terror que elas vivem. Sim. Muito bem.
Olha, Cristina, penso que eu as principais perguntas que tinha na dúvida e para os nossos telespectadores entender já as fiz. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Se não tu és um distrito de Lisboa, pelo menos mandas uma mensagem de bom Natal para os teus conterrâneos. E para vocês também um bom Natal e um ano, um excelente ano novo, que acredito que sim, porque pior que este não irá ser, com Já certeza. não irá ser, pois. E queria deixar um apelo a todos do Chega também, que abracem esta causa como se fosse causa de todos nós, porque todos nós temos mãe, temos filhos, temos irmãs, temos primas, e que façamos alguma coisa para devolver a dignidade e a paz a muita gente, que não só mulheres, a muitas crianças, a muitos idosos que também sofrem de violência doméstica e a muitos homens que também já o existem. É esse o apelo que eu deixo a todos, que seja uma luta de todos nós, que possamos devolver a dignidade e a paz a essas pessoas. Muito obrigado, Cristina Vieira, pelo teu testemunho. Eu sei que tu és uma mulher de luta e vamos passar aqui umas imagens também das manifestações que tivemos juntos. Um bom Natal também para ti, para os teus. Tudo bom. Estaremos aqui no próximo programa com mais um convidado especial com outro tema muito importante. Boa noite.